Sim, Jesus, sim, nós exaltamos o Teu nome, nós Te glorificamos, nós adoramos a Ti e declaramos que Tu és santo, Pai. Pai, estamos aqui para celebrar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para glorificar aquele que reina, aquele que governa sobre tudo. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez como uma obra redentora, por abrir um novo e vivo caminho e nos dar acesso ao Pai. Obrigado, Jesus, pela sua manifestação de amor. Obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem manifestado o poder e a presença de Deus em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque o Senhor irá falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas, construir em nós algo poderoso. Obrigado, Jesus, pelo Teu poder. Nós celebramos e exaltamos o Teu nome e declaramos santo, totalmente santo. Tu és santo e nós Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Antes de você se assentar, eu quero pedir que você cumprimente alguém que está aí do seu lado, dê um sorriso bem largo, dê um abraço à pessoa, não deixe ele ficar aí sozinho sem receber um abraço. Precisa dar um abraço nessas pessoas, nos nossos irmãos. É importantíssimo nós estarmos aí juntos. Se você está nos assistindo aí pela internet, nos assistindo remotamente, sinta-se aí abraçado pela presença e pelo poder de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você está neste momento. Amém? Muito bom. Eu quero compartilhar um pensamento com vocês e quero começar lendo aqui o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar no telão, quero ler Jeremias 17, os versos 7 e 8. O texto diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa palavra é a respeito da minha vida e da sua vida. Você é uma pessoa plantada junto a um ribeiro de árvores. Você dá fruto no tempo certo, no momento certo, independente se há calor ou não, você dá fruto. Amém? Amém? Aleluia! Vocês estão aí, que bom. Eu quero trazer um pensamento para vocês a partir desse texto, mas eu não quero falar exatamente sobre ele. E para mim existe uma pequena palavra colocada aqui que me chama a atenção. Esse texto diz que o homem, o ser humano, a pessoa que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E aí ele usa uma expressão, ele diz o seguinte, que cujas raízes, elas estão firmadas neste ribeiro, elas estão fixadas ali. E aí eu penso aqui comigo, se a Bíblia está me comparando, ou nos comparando, como uma árvore, então quer dizer que eu posso, é claro que uma árvore não tem como fazer isso por ela mesma, mas eu posso escolher o tipo de solo, o lugar aonde eu vou fixar as minhas raízes. As raízes são algo muito importante do ponto de vista da árvore. A raiz é o meio, o caminho pelo qual a árvore retira os nutrientes do solo e supre as suas necessidades, alimenta a sua vida, gera vida nela. Então, o local onde a árvore está plantada é muito, muito importante. É realmente muito significativo para o resultado que vai trazer do ponto de vista dos frutos, para o resultado que a árvore vai ter ao longo da sua vida, da sua jornada. Então, como o texto bíblico do profeta Jeremias, ele nos compara a árvores. De manhã eu fiz um comentário, vou comentar aqui também. Quando eu leio esse texto, eu fico lembrando da minha infância. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 7 anos, estudava lá numa escola municipal, em Guarapuava. De setembro, um frio. E tinha desfile de 7 de setembro. E aí a minha turma foi vestida de árvore. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Minha mãe comprou uma calça marrom, uma camisa não, era uma caixa réu,
Quando eu falo caixa-réu, eu olho os sorrisos, aí eu vejo a idade das pessoas, né? Porque tem muita gente que nem sabe o que é uma caixa-réu, né? E aí, verde, né? Com a gola alta, assim, e só aquela camisetinha ia tremendo, assim, numa árvore com o vento batendo, né? Eu tremendo, assim. E desfilamos de árvore. E toda vez que eu olho, às vezes, uma roupa para comprar, assim, eu falo, não, é marrom, não vou vestir, não, porque me sinto uma árvore. Mas a Bíblia diz que eu sou como uma árvore, e eu posso escolher o lugar onde eu vou plantar as minhas raízes. E aí, quando eu penso nesse sentido, eu volto um pouquinho aqui nesse texto, no capítulo 17 mesmo, o verso de número 5, o texto diz assim, assim diz o Senhor, né, Jeremias 17:5, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. E aí ele entra no texto que eu li, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor. E aí é interessante porque Jeremias, ele um pouquinho antes ali, ele fala, olha, a pessoa que confia no homem, aquele que confia no outro, ele é como um arbusto plantado num deserto. E ele traz duas características deste arbusto, dessa planta. Ele diz que quando algo bom acontecer, ele não vai enxergar aquilo de bom, aquilo que é bom. Essa frase é muito forte, ela é muito intensa. Ela diz assim que se nós colocarmos as nossas raízes num lugar desértico, mesmo quando vem algo bom, nós não conseguimos enxergar que aquilo é bom. Isso é muito duro, porque muitas vezes acontecem coisas boas nas nossas vidas, mas a gente acha, poderia ser melhor. Eu sei que é um estilo, né, um papo meio de coach, né, assim, olha o copo meio cheio, meio vazio. Né, eu estou olhando aqui, esse copo, a água está aqui assim, ó, se você não está vendo daí de onde você está. Eu posso olhar o copo e falar, puxa, podia ter mais água, eu estou com sede. Mas não, eu posso olhar e falar, graças a Deus que ele tem uma quantidade de água. A pessoa que confia em outra pessoa, ele é como um arbusto plantado no deserto, que as suas raízes estão secas, estão no solo seco, árido, e quando acontece algo bom, ele não enxerga aquilo que é bom. Ele enxerga a dificuldade, o problema, a circunstância adversa. É isso que ele dá valor. E aí o texto diz, em Jeremias aqui, um outro aspecto, ele fala que essa pessoa, o verso 6, diz, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. E o final do versículo 6, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ele é solitário, ele se sente sozinho. E aí, meu irmão, eu falo isso para você, assim, infelizmente, né, de uma maneira que eu não gostaria de testemunhar isso, mas eu converso e atendi diversas pessoas ao longo da minha vida, que mesmo estando cercadas de pessoas que as amam, elas se sentem sozinhas. Elas se sentem rejeitadas, humilhadas, colocadas de lado. Mesmo que tenham pessoas estendendo as mãos, tocando essa vida, olhando para ela, porque ela está no deserto, ela não vê aquilo que é bom e ela se sente sozinha. E aí então, olhando esse texto de Jeremias, eu li ele de trás para frente, né? Eu li o 7 e o 8 e depois o 5 e o 6. Eu pensei o seguinte, eu posso tomar uma decisão na minha vida de colocar as minhas raízes num solo árido, ou eu posso tomar a decisão na minha vida de colocar as minhas raízes num solo fértil, num solo encharcado com a água da vida que é Jesus Cristo. Eu posso tomar essa decisão. E aí então eu quero fazer um pequeno paralelo aqui com você entre as duas situações. O primeiro aspecto eu já coloquei aqui para você, quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, que é o que Jeremias diz no verso 5 e 6 do capítulo 17, quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas, nós estamos colocando a nossa confiança num lugar árido. E é certo, é quase que certeza, de que em algum momento da sua vida vai haver uma frustração com relação a isso. Então, não coloque a sua confiança em pessoas. Também não coloque a sua confiança, olhe só o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 46. Eu acho muito curioso esse texto. 1:46, João 1:46, está ali no telão ainda. Vamos ler o 45 e o 46, por gentileza.
Isso, obrigado, Ju. Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E aí Filipe diz assim: Jesus de Nazaré, filho de José. E o verso 46, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Na verdade, Natanael estava colocando a sua esperança, a sua confiança em uma experiência. Nazaré era uma cidade muito pobre, um vilarejo, uma vila, literalmente um vilarejozinho. Nós sabemos que Jesus não nasceu ali, mas ele cresceu ali. Tanto que ele é chamado de Jesus de Nazaré. No seu nascimento, no momento do seu nascimento, ele estava lá em Belém para cumprir a profecia. E aí então ele vai e fica 2 anos, os primeiros 2 anos da vida dele vivendo no Egito, e depois ele volta, mas quando ele volta para a terra de Judá, ali da Judéia, ele volta para a cidade onde os seus pais viviam, que era Nazaré, e ele cresceu em Nazaré. Nós sabemos que mais ou menos com 30 anos Jesus começou a cumprir o seu ministério, então Filipe não sabia da história, ele sabia que aquele homem tinha vindo de Nazaré. E ele conta para o seu amigo, chega para o seu amigo e fala: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu e que os profetas profetizaram. É Jesus de Nazaré. E aí Natanael pega uma experiência que ele teve. A experiência que as pessoas tinham de olhar para aquele lugar e dizer: dali não vem ninguém bom. Dali o que vem é ruim. Na verdade, pegar um plágio aqui com o Alexandre ali, Natanael estava com as suas raízes colocadas no deserto. Porque quando se falou de algo bom, ele deu mais valor para a origem. E ele viu o aspecto negativo daquilo. Ele não viu que poderia ser algo de esperança. Entende o que eu falei no primeiro aspecto que eu abordei com você? Às vezes nós estamos firmados num lugar do deserto e quando vem algo bom nós não conseguimos enxergar. Foi o que aconteceu com Natanael. Ele não viu que era bom que Jesus tinha vindo. Ele só olhou a origem dele. Foi de Nazaré? Podia ser de qualquer outro lugar, menos dali. Pode vir algo bom de lá? Meu irmão, Natanael estava colocando a sua confiança numa experiência. Eu já coloquei 2 aspectos aqui para você. Não coloque sua confiança nas pessoas. Não coloque a sua confiança nas suas experiências. Eu citei de manhã, num período, uns 20 e poucos anos atrás, eu me desliguei de uma empresa onde eu trabalhava e eu abri um negócio, abri uma empresa, abri um CNPJ, fiz um contrato com um cliente, passei a atender esse cliente com exclusividade. E com o passar do tempo eu quebrei, eu me dei muito mal naquele negócio. Fali. Tive que vender um apartamento, vender carro, pagar dívidas, ficar enrolado por bastante tempo para conseguir me desvencilhar de todas aquelas dificuldades. Porém, essa experiência que eu passei lá no passado, ela não pode ditar o que eu vivo hoje. Tanto que eu hoje estou envolvido em outras atividades como empreendedor, do ponto de vista de empreendimentos, porque eu não olho a minha experiência como sendo uma verdade na minha vida. Aquilo que aconteceu com você hoje, aquilo que aconteceu com você ontem, não determina o seu futuro, exceto se você coloca as suas raízes confiando nas suas experiências. Aí ela vai determinar o seu futuro. Se você coloca as suas raízes, a sua confiança nas raízes, suas raízes de confiança nas pessoas ou nas experiências. Uma outra coisa que normalmente as pessoas fazem é colocar as suas expectativas, a sua confiança nos bens, nos recursos. Olha só o que diz Salmos de número 20. Salmo 20, o verso de número 7. O texto diz assim: alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O texto está dizendo assim que existem pessoas que colocam a sua confiança, a sua esperança naquilo que é material. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós sabemos que naquele tempo ali existia, hoje existem guerras, mas naquele tempo existiam muitas guerras territoriais, pequenas, em regiões específicas.
e um governo, ou um principado, uma região, uma área que tivesse muitos carros, muitos cavalos, era tido como muito poderoso. E as pessoas colocavam a sua confiança nisso. Então o que eu estou dizendo para você é: não coloque a sua confiança naquilo que é recurso, naquilo que é material, que é passageiro. Ah, eu fiz um curso, eu me formei, eu tenho um diploma, eu fiz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um pós do pós, não sei o que lá. Meu irmão, não confie nessas coisas. Não coloque a sua confiança achando que aquilo que o mundo te dá pode gerar em você algo bom. Não faça isso. As pessoas costumam colocar a sua confiança em outras pessoas, costumam colocar a sua confiança nas suas experiências, costumam colocar a sua confiança na sua capacidade, na sua formação. Ah, eu tenho muito tempo fazendo isso, eu sei como que faz, eu sei o que tem que fazer, quais são os passos, aqui vai acontecer aquilo, aqui ali vai acontecer aquilo outro. Nós costumamos olhar para o nosso passado e valorizá-lo e trazê-lo para o nosso presente, dizendo assim: olha, eu confio porque eu sei o que eu estou fazendo. Então tome cuidado com isso. Um outro aspecto bastante importante que nós devemos cuidar, olhe comigo Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 1, vou ler até o verso de número 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são... Está um pouquinho diferente ali, vou ler no telão. Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Acho que só até aí. Não. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui nós sabemos que João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão, ele vê Jesus, ele tem um diálogo com Jesus ali. Ele vê um anjo, na verdade, né, e ele é ministrado, ele recebe uma ministração, e ele recebe uma instrução de escrever 7 cartas. E uma das cartas é para a igreja de Éfeso. E é muito interessante porque essa carta, ela começa trazendo aspectos muito positivos a respeito da igreja. Ela fala: olha, eu sei da sua perseverança, eu sei que você não tolerou os homens maus, eu sei que você confrontou aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade não eram. E aí o que eu enxergo é que esta igreja, pela sua grande capacidade de fazer as coisas, de se tornar importante, de ser fiel, de cumprir à risca tudo o que tinha que ser feito, ela perdeu uma conexão importante com o primeiro amor. Então o que eu estou dizendo aqui é: não confie naquilo que você viveu, naquilo que você experimentou, naquilo que aconteceu com você 10 anos atrás, espiritualmente falando. Não ache que aquilo que aconteceu lá no passado vai te sustentar hoje. Meu irmão, Deus tem algo novo para você a cada dia. A cada dia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para as nossas vidas. As nossas experiências, elas são um pequeno arranhar, um pequeno arranharzinho, como se eu um dia ainda vou trazer aqui, pega uma cumbuca, né? Sabe o que é uma cumbuca, né? Uma cabaça, assim, aquele negócio redondo que tem um buraquinho na ponta, mas grande, não pequeno, né? E põe a mão lá dentro, você não enxerga nada. Você vai dar uma arranhadinha assim no fundo dela, mas você não sabe o que tem lá dentro. Você não consegue ver, a entrada é pequena, é escuro. O que nós experimentamos de Deus é isso hoje, é um arranharzinho. Nós poderíamos estar vendo coisas muito mais extraordinárias. Mas o que acontece? Como essa igreja, como a carta à igreja de Éfeso. Muitas vezes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós aqui confrontamos os homens maus, expulsamos os falsos apóstolos.
E aí Jesus olha para ela e fala: volte para o primeiro amor. O primeiro amor é saber, é ter a confiança completa de que saber que quem fez por nós foi Cristo Jesus. Não é o que eu faço, não é o fato da minha posição, da minha postura que vai resolver a minha vida. Eu estou colocando aqui um quarto aspecto para você. Estou dizendo: não confie nas pessoas, não confie nas experiências, não confie nos recursos, não confie no sucesso da sua vida. Essa igreja era uma igreja bem-sucedida, Éfeso era uma igreja grande. E Jesus escreve a carta, ou dita a carta ali para que João escreva. E ele diz: olha, volte para o princípio, volte e deposite a sua confiança naquele que te amou primeiro. Entenda que você depende pura e exclusivamente dele. Não confie no seu sucesso. Não use o eu. Eu leio essa carta e eu vejo esse aspecto, né? A igreja fez isso, nós fizemos aquilo. O eu está muito presente. E aí Jesus diz assim: volta lá na sua base, volta lá no seu começo e confie no que eu fiz por você e não no que você fez por você, ou não no que você fez por mim. Não é o que nós fazemos por Jesus que nos vai dar um solo fértil nos nossos pés, mas é o que Jesus fez por nós. E aí o último aspecto que eu quero colocar aqui para você, de situações onde nós não devemos colocar as nossas raízes, está em Marcos capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo. Marcos 4:35 fala a respeito do momento em que Jesus estava ali com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, e ele dorme no barco, e a tempestade bate, o vento bate naquele barco. E aí aqueles homens então se apavoram, mesmo sendo alguns ali pescadores bem experientes, eles falam: Jesus, nós vamos morrer. E eles acordam Jesus apavorados. Aqueles homens estavam colocando a confiança deles na circunstância pela qual eles estavam vivendo. Eles estavam olhando os jornais, e os jornais estavam dizendo assim: olha, o dólar subiu, a economia está ruim, o governo não é bom. E eles estavam olhando essas tempestades todas, e eles estavam dizendo: Jesus, nós vamos afundar. Eles estavam olhando os problemas do dia a dia, da cidade, das circunstâncias, da política, e dizendo: ixi, não tem como vencer. Mas Jesus está no seu barco, meu irmão, está no meu barco. As coisas são diferentes com Ele. Não é do jeito que nós pensamos ser. Não é do jeito que nós vemos ao nosso redor. Então eu coloquei aqui para você 5 aspectos de lugares que você não pode colocar as suas raízes, nas suas experiências, nas pessoas, nos recursos, no sucesso ou nas circunstâncias. Não coloque as suas raízes nisso. Tudo isso passa, tudo isso é passageiro, tudo isso é temporal, tudo isso é transitório. Agora, onde eu tenho que colocar então a minha confiança? Aonde que eu tenho que colocar as minhas raízes? E aí eu digo para você que você deve começar por um lugar que eu entendo que é um lugar muito importante, muito fundamental das nossas vidas. Se você quiser abrir aí comigo o Evangelho de João, capítulo 19, o verso de número 30. Eu tenho dito isso, já falei outras vezes aqui, você sabe decor João 3,16, você sabe decor o Salmo 23, talvez o Salmo 91 e outros tantos, mas anote esse texto, escreva ele no espelho retrovisor do seu carro, em vez de ficar olhando para trás, olhe o texto, grude ele no espelho do seu banheiro, em vez de ficar preocupado com aquela espinhazinha que nasceu no seu rosto, leia o texto. O texto diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Meu irmão, nós precisamos colocar a nossa confiança antes de qualquer outra coisa na obra que Jesus Cristo realizou naquela cruz. Porque a partir dali e naquela cruz, aí nós temos esperança. Não queira fazer absolutamente nada pela força ou pelo seu braço, pela sua capacidade, pelas suas experiências, pela sua formação. Não queira fazer absolutamente nada baseado com a base dos seus pés, das suas raízes colocadas no solo de confiar em outras pessoas. Mas saiba que Ele, a obra que Ele realizou é perfeita, é completa, é irretocável. Não existe nenhum acréscimo para ser feito. Nenhum acréscimo.
coloque as suas raízes em Cristo Jesus, naquilo que Ele realizou por você. Por isso que o está consumado, ele precisa ser muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos, diante de uma circunstância, os discípulos ali pegaram o barco, entraram no mar, a tempestade veio. Se você hoje fosse atravessar o mar da Galileia, acontecesse uma tempestade, você diria, está consumado. Eu não vou morrer aqui, eu tenho uma obra para realizar. Você já pensou nisso? Você ter essa confiança desse patamar, e de você chegar e dizer, olha, está consumado. Cristo Jesus já realizou a obra por mim. E aí eu quero colocar outros aspectos que são muito importantes. A sua alegria precisa estar em Cristo Jesus. Olhe João 15, 11. O Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 11. Jesus ele diz assim, tenho dito estas palavras, para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus ele está dizendo assim, existe possibilidade nas minhas palavras de que você seja alegre, completamente alegre. Jesus está dizendo, olha, se você colocar as raízes da sua vida em mim, há possibilidade de você ser alegre. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou passando, os problemas, o que eu estou enfrentando. Meu irmão, Jesus não está preocupado com as circunstâncias, Ele está preocupado com você, com a sua eternidade, com a posição que você tem em Cristo Jesus. Com o fato de você crer que está consumado e de você colocar a sua alegria nele, nas palavras dele. A palavra de Cristo Jesus, nesse momento, ela é o objeto mais importante que você tem na sua vida. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho, não são suas roupas. O que você tem de mais precioso é a palavra de Deus em você. E não é eu não estou dizendo a palavra de Deus, a Bíblia, não, o livro que você tem lá guardado lá na sua sala, aberto no Salmo 91, para juntar pó lá. Não isso. Isso aí não serve de nada. De absolutamente nada. É só um livro. Ela precisa estar em você. Porque para que ela possa se manifestar, ela precisa ter vida. E para ter vida, ela precisa estar no seu coração. Jesus ele diz isso para os discípulos aqui, em João 15, 11. Tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu irmão, não existe outro caminho. Crer na obra que Cristo Jesus fez por nós. Pegar a palavra de Cristo Jesus, a palavra que é o próprio Cristo, o verbo se fez carne, e introduzir essa palavra na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. Isso precisa estar em nós. Então a alegria em Cristo Jesus, ela é completa. Um outro aspecto muito importante, vá um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, em João 16, o verso de número 32. Para mim esse texto ele é muito emblemático, assim, é muito significativo. Jesus ele fala assim, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Meu irmão, de tudo que eu estou falando aqui para você, de tudo, se você entender verdadeiramente que você não está sozinho e que o Pai está com você, isso pode mudar a maneira como você vê a sua vida. Se você perceber que as pessoas ao seu redor vão vir e vão embora, vão chegar, vão viver um tempo perto de você, vão ser importantes e significativos na sua vida, você vai ajudá-las, elas vão te ajudar, vocês vão crescer juntos, mas você vai em algum momento se afastar dessa pessoa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer propositadamente ou que você vai tocar a pessoa da sua vida, não isso. Estou dizendo que a dinâmica da vida é essa. Essa é a dinâmica, é o dia a dia das nossas vidas. Nós vivemos um tempo juntos, é só você parar ali na saída, na minha direita ali, olhar aqueles arcos com as fotos. Você vai ver quantas pessoas passaram por este lugar. Talvez você que está há menos tempo aqui vai olhar e não vai saber quem é metade daquelas pessoas que estão lá. São pessoas que passaram aqui, importantes para este lugar, que foram tocadas por Deus, ministradas por Deus aqui, e que foram usadas por Deus para tocar outras vidas. Mas existem alguns momentos em que elas nos deixam, ou nós as deixamos.
E Jesus, ele olha para os discípulos, 3 anos e meio vivendo dioturnamente com aqueles caras, convivendo com eles. Eles viram coisas extraordinárias, eles experimentaram coisas extraordinárias. E aí chegou um momento que Jesus olha para eles e fala: vocês vão ser dispersos, cada um de vocês vai para a sua casa, eu vou ficar sozinho. Mas Jesus fala uma palavra que é quase que um consolo para eles. O texto não está escrito assim, não está registrado assim, eu estou aqui interpretando. Ele diz: olha, mas fica tranquilo, eu vou ficar sozinho, vocês podem ir embora, porque na verdade eu não estou sozinho. Jesus, ele tinha uma certeza, uma convicção absoluta, tão profunda na vida dele, de que ele estava com o Pai e o Pai estava com ele, que mesmo que as pessoas mais íntimas e mais próximas dele o abandonassem, ele não se sentiria sozinho. Se você tiver essa capacidade de entender, e quando eu digo entender, não é na sua alma, não é na sua mente, não é no seu raciocínio lógico, é que isso esteja no seu espírito, de uma maneira tão poderosa, que quando alguém te deixar, você olhar para a pessoa e falar: Deus abençoe você, continue abençoado por onde você for, siga o seu caminho e tenha experiências poderosas com Deus, e eu estou aqui, e o Pai está comigo, e eu estou no Pai. Meu irmão, se você tiver essa capacidade de entender a importância que isso tem, isso muda a sua vida, muda o seu jeito de ver a vida. Jesus, ele não estava triste com os discípulos, ele não estava chateado, ele não estava olhando para aqueles homens e falando assim: ah, vocês vão me abandonar, eu estou aqui, vou ficar sozinho, coitadinho de mim. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. O Pai está com você, meu irmão. Você entende isso? Você recebe isso? Você aceita isso? Meu irmão, não são as pessoas que estão do seu lado que vão suprir as suas necessidades. Se você confiar nas pessoas, você está pegando a sua árvore, as suas raízes e colocando num solo árido. Você precisa entender isso, isso precisa fazer diferença na sua vida. O verso de número 33 aqui, Jesus diz assim, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou bom ânimo, dependendo da versão, eu venci o mundo. Meu irmão, Jesus está dizendo o seguinte: você não pertence a este mundo, você é um estrangeiro aqui, você não é parte deste lugar. O mundo jaz no maligno, você não faz parte deste mundo. Você está assentado em um outro lugar. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso Jesus, ele fala para os discípulos: eu não me preocupo por ficar sozinho, porque o Pai está em mim, eu estou no Pai. E ele diz, e ele ainda usa essa expressão: eu falo essas palavras para vocês, para que vocês tenham paz. Meu irmão, estar no mundo, viver no mundo, o dia a dia do mundo, ele é terrível, ele é cruel, cruel. As pessoas querem uma derrubar a outra, querem passar a perna um no outro lá no trabalho, querem enganar o outro, até no trânsito nós vemos isso. O cara quer passar no sinal vermelho, acelerar um pouco mais, porque ele não quer perder a hora ali naquele minutinho. Muitos anos atrás, muitos anos mesmo, bastante tempo atrás, meu pai e minha mãe sofreram um acidente de carro. Eles estavam indo na casa da minha irmã num final de tarde, lá em Guarapuava, descendo uma rua ali movimentada na região central. O sinal estava aberto para eles. Tinha acabado de abrir, ele vinha descendo com o carro e o sinal acabou de abrir, ele só acelerou para seguir. E um cara furou o sinal vermelho e bateu no carro na lateral do passageiro, pegou a minha mãe, fraturou o braço, perdeu vários dentes, assim, fraturou a perna. Foi um acidente bem grave, fraturou a clavícula. E aí, então, depois assim, de toda aquela circunstância, ambulância, hospital, cirurgia, meu pai foi conversar com o cara. Falou: não, eu estava atrasado, eu estava indo no supermercado, porque eu estava atrasado, precisava chegar logo em casa. Entende o transtorno? E às vezes as pessoas, elas querem simplesmente passar a perna. Vou ali
não tem mal nenhum aqui enganar o outro. Meu irmão, isso não funciona assim. Conosco não é assim. Nós precisamos ter paz, independente das circunstâncias que estão nos cercando. E nós não estamos aqui para confiar nas pessoas. Confiar em pessoas não dá certo, não funciona. E então, o último aspecto que eu quero ver aqui com você, Evangelho de João 14, 27, ele reforça, na verdade, o que João 16, 33 fala. João 14, 27. Jesus ele diz assim para os seus discípulos: eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Meu irmão, se tem uma coisa assim, fisiologicamente é complicado, né? Eu não posso ir lá e dizer para você que eu ia arrancar o medo de você. O medo ele tem uma certa importância, não no sentido espiritual. O medo ele nos faz tomar algumas precauções, alguns cuidados, cuidarmos das nossas coisas, cuidarmos da nossa saúde. Mas existe uma medida bem pequena que é permitida ou que é possível. O medo que Jesus fala aqui é diferente. Ele é um medo que vai nos impedir, vai nos paralisar, vai nos bloquear. E Jesus está dizendo aqui: eu te deixo paz, eu deixo paz a vocês. Não como o mundo a dá. Quando nós achamos que o mundo pode nos dar algo, nós começamos a andar num terreno muito falho, muito pedregoso, muito arenoso. A paz que Cristo nos dá, ela é eterna. E ele diz assim: olha, essa paz ela vai inundar você. Você não vai se preocupar com o que está ao seu redor. Não são as pessoas que vão te dar paz. Então não ache que ao ser contratado por uma empresa, você, agora está tudo bem, minha vida está tudo sossegada, tem um trabalho. Não ache que é o pastor da igreja que agora está tudo certo, aqui o pastor está fazendo isso, fazendo aquilo. Não, meu irmão, não olhe para as pessoas. Coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar segurança, Ele vai te tirar deste mundo e te colocar assentado com Ele nas regiões celestiais. Ele vai tirar você do ambiente de complicações e de problemas. Ele vai assegurar o seu futuro. É nele que nós precisamos encontrar segurança. As nossas raízes precisam estar colocadas em Cristo Jesus. Quando confiamos nas nossas experiências, vamos encontrar um vazio e frustração no futuro. Quando confiamos nas pessoas, é bem possível que tenhamos decepções. Quando confiamos nos nossos recursos, na mudança da economia ou qualquer outro tipo de mudança vai gerar insegurança em nós. Quando confiamos no nosso sucesso, normalmente esse sucesso é baseado com muito trabalho, com muito estresse, com muito empenho, com muita dificuldade. Quando confiamos nas circunstâncias, nós sabemos que elas mudam muito rapidamente. E é muito fácil de estarmos desanimados e frustrados. Então não confie nessas coisas. Confie em Cristo Jesus, porque Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar gozo, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, Ele vai dizer: olha, eu estou no Pai, eu não deixo você sozinho. Se você estiver comigo, você não está sozinho, você não está desamparado. Isso é o que nós precisamos entender. É aí que você precisa plantar as suas raízes. É em Cristo Jesus que você coloca a sua vida. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, por gentileza. E enquanto eles sobem, eu gostaria de ler um texto que está em Provérbios, capítulo 4, está ali na tela já. O texto diz assim: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ju, você consegue pôr a revista atualizada, a RA aí, para a gente ler o 23? Eu gosto dessa expressão. Isso. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fonte aqui é um paralelo, é um sinônimo de raiz.
A raiz de uma árvore é a fonte da vida dela. Se você quer matar uma árvore, né, o que as pessoas fazem? Vão lá, fazem um buraco bem pertinho do tronco, começam a colocar ali algum produto químico, geralmente um querosene, alguma coisa assim, e aquilo vai contaminando aquele solo, vai encharcando aquele solo de química, de coisas negativas, e as raízes não têm mais de onde puxar os nutrientes ficam fracos e a árvore seca. A fonte da vida da árvore é a sua raiz. Provérbios 20 diz: coloque as minhas palavras, as palavras de Deus, no seu coração, de tal maneira que ela seja o cerne, seja o principal item dentro da sua vida. E você vai experimentar saúde na sua alma e saúde no seu corpo, se você fizer isso. Porque do seu coração, o seu coração, que você deve guardá-lo, é dele que procedem as fontes da vida. E a fonte ali é a raiz mesmo. É a origem, da onde a vida vem. Então existe um lugar que você precisa colocar o seu coração, e é a palavra de Deus. É em Cristo Jesus. É saber que o que Ele fez está realizado e é completo, está consumado. Saber que em Cristo, nele, você tem paz, alegria e esperança. Saber que em Cristo você tem segurança. E aí você coloca as suas raízes, então, no lugar certo. Aí você se torna aquele homem do qual Jeremias fala no capítulo 17, que colocou as suas raízes junto ao ribeiro. E este ribeiro é Cristo Jesus, a fonte da água da vida. Assim como ele fala lá com a mulher samaritana: se você beber desse poço aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. Então que você possa ter uma experiência profunda essa semana, com a fonte da água da vida. Que você coloque as suas raízes no lugar certo. Coloque as suas raízes em Jesus Cristo. Não no seu diploma, não nas suas experiências, não nas pessoas, não nas circunstâncias, não nas frustrações que aconteceram ao longo da sua vida. As suas raízes não podem estar lá. Elas têm que estar em Cristo Jesus. E nele você vai encontrar vida, alegria, paz, vigor, força, confiança, esperança. E você vai usufruir de saúde na sua alma e de saúde no seu físico. Em Cristo Jesus, que você possa permanecer abençoado. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos finalizar aqui esse tempo. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus nós fomos salvos, libertos, curados, transformados. O Senhor manifestou o seu poder sobre nossas vidas. O Senhor encheu as nossas vidas com alegria, com paz, com gozo, com poder. Pai, se existe alguém no nosso meio que entrou aqui, talvez com o seu coração duvidoso, talvez tenha entrado aqui precisando ouvir algo do Senhor, talvez ao longo dos últimos dias tenha se questionado sobre o quanto realmente Deus o ama, que você tenha essa certeza no seu coração, meu irmão, que as raízes da sua vida estejam colocadas junto daquele que é a verdade, o caminho e a vida. O caminho, a verdade, que você esteja colocado em Cristo Jesus. Que você não coloque as raízes da sua vida em nenhum outro lugar. Eu declaro que esta semana você irá experimentar algo extraordinário de Deus. Declaro que esta semana você verá o poder e o amor de Deus enchendo o seu coração. Que independente daquilo que for acontecer, do ambiente que você estiver, independente das circunstâncias, que você possa usufruir de algo extraordinário. Nós declaramos isso liberado sobre a sua vida. Declaro que Satanás não tem direito, não tem poder de reter absolutamente nada daquilo que Deus preparou para você, do seu chamado, nem recursos, nem pessoas, nenhum tipo de obstáculo ele pode colocar contra a sua vida hoje. Nós declaramos isso destruído, em nome de Jesus. Declaramos que tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, você vai acessar, você vai cumprir. Mas você precisa colocar as raízes da sua vida em Cristo Jesus, pois nele você vai ser nutrido para poder florescer. A sua árvore
está plantada junto a um ribeiro de águas. Você dá fruto na estação própria. As suas folhas não murcham. Tudo o que você faz é bem sucedido. Assim como diz o Salmo 1, verso 3. Você é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E você usufrui desta fonte que é Cristo Jesus. Que você tenha uma semana extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é digno.